Turma, tudo bem? Mais um vídeo aí do professor Williams do Santos Lúcio. Tema do vídeo é o TCC, nosso trabalho de conclusão de curso. Falaremos aqui um pouco sobre técnicas de pesquisa, documentação indireta e documentação direta, as fontes de informações para o meu trabalho de TCC, certo? Então vamos lá. Primeiro, por que fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso? O TCC no ensino técnico, ele vai ter a função de fazer a aplicabilidade dos conceitos aprendidos em sala em um projeto real, fazendo com que nós estejamos preparados para o mundo do trabalho. Então, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele visa principalmente a aplicabilidade do conhecimento obtido no ensino técnico, também no ensino superior, enfim, fazendo com que você aplique todos aqueles conceitos, todas aquelas ferramentas em um case, em um caso, certo? Ainda falando sobre o porquê, desenvolvendo o TCC, nós iremos alcançar várias competências, várias competências serão desenvolvidas, como tomar decisões com crescentes níveis de autonomia intelectual, comunicar ideias de maneira mais clara e objetiva, além de competências cognitivas e laborais, como articular o conhecimento científico e tecnológico, identificar soluções alternativas para diferentes problemas, dentre outras competências. Podem ler uma por uma, dar uma pausinha no vídeo e ler uma por uma. Mas basicamente essa aplicabilidade do TCC faz com que praticamos diversas competências, pessoais, profissionais, competências que poderemos utilizar na nossa vida pessoal e profissional. Tá ok? Aqui embaixo eu estou colocando todas as fontes, para quem depois quiser pesquisar. E aí, como fazer o TCC? O TCC, eu vou buscar identificar um tema do trabalho. E aí, ele deve estar ligado aos componentes curriculares. Iremos fazer uma pesquisa bibliográfica, muitas vezes um estudo de campo ou até também um estudo de caso, onde teremos trabalhos práticos experimentais, uma reflexão coletiva por meio do grupo, e isso tudo apoiado pela orientação do docente, do professor. Então, com esse tema, faremos uma análise, teremos a compreensão dos fenômenos e buscaremos uma solução para os possíveis problemas. E aí eu consigo ter o meu TCC finalizado. É um processo que vai se construindo aí ao longo de um período de tempo. E o que eu preciso muito entender é que eu preciso, muitas vezes, delimitar o meu tema. Porque muitas vezes eu escolho um tema complexo demais, que muitas vezes ele pode ser ou muito amplo ou mesmo muito vago, assumindo dimensões que o TCC não é capaz de abranger. Por exemplo, eu já tive trabalhos em logística nos quais os alunos queriam fazer uma análise no modal ferroviário da América, ou seja, fazer as medições, pegar os dados de volume de transporte de todos os países da América. Isso no modal ferroviário, feito por trens, aí, locomotivas e vagões. É um tema que é bem difícil de ser executado, porque eu vou ter várias documentações em vários idiomas, vários órgãos regulatórios envolvidos, enfim, é um tema muito difícil de ser realizado. Então, para isso dar certo, são necessários recortes sobre o tema. Então, em vez de falar do modal ferroviário na América, eu posso, por exemplo, delimitá-lo ao Mercosul. Mesmo assim, teremos vários documentos em diferentes idiomas, muita legislação envolvida. Eu posso delimitar sobre o modal ferroviário no Brasil, certo? Aí eu tenho o que é chamado de delimitação do tema. É um tema que continua sendo importante, continua tendo pertinência, relevância e viabilidade, e eu vou efetivamente conseguir desenvolvê-lo e finalizá-lo. Eu também poderia até delimitar, fazer uma análise
do modal ferroviário no estado de São Paulo. Delimitei mais ainda, vai ficar mais fácil de desenvolver e eu vou ter depois uma grande relevância, porque o Brasil ele é refém do modal rodoviário. Se eu mostrar que o modal ferroviário é interessante, é importante, tem potencial, eu posso melhorar muito o processo logístico do país e a competitividade aí, certo? Então a delimitação nada mais é do que isso. Fazer recortes no tema de modo com que eu consiga iniciá-lo, desenvolvê-lo e finalizá-lo, certo? E aí algumas características do TCC. Ó. No TCC teremos a aprendizagem aplicada, exploração ativa por parte dos alunos e orientação do docente, contextualização do que eles veem na teoria aplicados em um conceito real. Teremos o processo de gerenciamento e controle, porque não é fácil, né, fazer trabalho em equipe, então os alunos aprendem muito a como lidar com situações de trabalhos em equipe, em tomada de decisão. Rigor acadêmico, isso porque o nosso TCC segue as regras de formatação, né, padronização da ABNT, e a autenticidade, é uma obra criada pelos alunos, né? Então é um tema autêntico, é uma novidade, beleza? Algumas das características aí do TCC. E aí, dentro da autenticidade, não podemos ter plágio, né? Ou seja, o aluno pode consultar outros autores, citar outros autores, mas fazendo isso da forma certa, né? Porque o plágio, né, ele pode até gerar problemas, né, judiciais, digamos assim, né? Problemas criminais. Então, o tema tem que ser autêntico. E os elementos do TCC? Quais são os elementos que o meu TCC tem que ter? O TCC ele tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos referenciais. Dentro de cada um desses elementos, ó, eu tenho uma série de partes. Ó. Então, nos pré-textuais, eu tenho a capa do trabalho, contracapa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, resumo em língua estrangeira, lista de figuras e o sumário. Na parte textual, eu tenho a minha introdução, o desenvolvimento, resultados obtidos e conclusão. E nos elementos referenciais, eu tenho as referências bibliográficas, anexos e apêndices. Depois eu vou fazer uma aula aprofundando em todos esses itens, mas o foco de hoje é falar um pouco, né, sobre cada elemento, né, um pouco básico, quais são obrigatórios e quais não são. Então aqui ó, eu tenho uma lista dos elementos do TCC no formato das ETECs, o que é obrigatório e o que não é. Né? Então, ó, capa e folha de rosto, obrigatórios. Resumo em língua nacional ou estrangeira, obrigatórios. Sumário, obrigatório. Esses outros itens são opcionais no formato da ETEC, certo? Porém, eles dão mais robustez e mais organização ao trabalho. Então, nos meus trabalhos orientados, eu sempre recomendo a utilizarmos todos esses recursos aqui. Nos elementos textuais, ó, o que é obrigatório? Tudo. Introdução, desenvolvimento e as considerações finais ou conclusões. E nos elementos pós-textuais, no nosso caso da ETEC, o que é obrigatório são as referências, certo? Lembrando que no componente, por exemplo, de PTCC, nós fazemos o que vai na introdução, né? O pré-projeto do nosso trabalho. Lá no DTCC, que efetivamente temos o desenvolvimento. Aí falar um pouco, como está na capa do vídeo, técnicas de pesquisa, né? Quando eu estou começando a fazer o meu trabalho, né? Então, falar sobre documentação indireta, documentação direta, certo? Documentação indireta, ó. Eu posso ter documentação indireta por meio de pesquisa documental e por meio de pesquisa bibliográfica. Mas falando basicamente, a documentação indireta são as informações que eu vou utilizar no meu trabalho de conclusão de curso que eu
obtive de outras fontes, por isso que ela é indireta, né? Eu posso pegar essas informações em documentos já desenvolvidos, né? Por outras organizações, por outras instituições, por órgãos ministeriais, né? Enfim. E também por meio de pesquisa bibliográfica. Ó. Posso pegar as informações que já foi falado sobre o tema e estão em publicações como boletins, jornais e principalmente livros, certo? Ou seja, documentação indireta é o que eu pegarei de outras fontes e isso será citado de acordo com o padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas para o trabalho não virar plágio. E aí eu tenho que entender um pouco do fichamento dessas obras, né? Tem tanta informação sobre os diversos tipos de temas aí na literatura, nos sites especializados, né? Nos artigos científicos. Como que eu filtro esse material que eu vou utilizar? Eu tenho que entender um pouco de fichamento, né? Eu tenho que reconhecer e sintetizar partes importantes da obra que eu li como fonte, reconhecer e extrair as citações que traduzam os conceitos chaves do assunto do meu trabalho e fazer uma reflexão e análise, né, do que foi falado nas outras obras e tirar as conclusões do grupo, produzir conhecimento, né? Eu leio opiniões diferentes sobre o mesmo tema, com base nessas opiniões, nesses dados comprovados cientificamente, o meu grupo também produz conhecimento. Já a documentação direta é o que o próprio grupo irá produzir, né? Então, digamos que meu grupo vai fazer um trabalho sobre o modal ferroviário aqui no estado de São Paulo, aquele tema que eu havia delimitado, e esse grupo vai fazer uma pesquisa com os moradores da região para entender a satisfação desses moradores com a utilização deste modal ferroviário. Então, são informações que o grupo vai produzir. Ó. A documentação direta constitui-se, em geral, no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Esses dados podem ser obtidos através de pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório. Né? Hoje, para conseguirmos levantamentos, pesquisas, utilizamos muitas ferramentas de internet, né? Por exemplo, o Microsoft Formulários, o qual tem um vídeo que eu vou deixar o link aí para vocês também. Mas então a documentação direta é a documentação que o próprio grupo irá produzir. Falando ainda sobre o TCC, metodologia. Qual a metodologia com base no objetivo do trabalho que eu vou escolher? Existem várias metodologias de pesquisa, né? Mas basicamente aqui, como falamos do curso técnico, vamos falar de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. O mais usual nos trabalhos de conclusão de curso das escolas técnicas é a pesquisa exploratória, né? Porque ela tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Né? Esse tipo de pesquisa assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, que é o modelo mais comum nas ETECs. Pesquisas descritivas e explicativas não vou me aprofundar muito porque não cabem muito no nosso contexto. E ainda falando de metodologia, de acordo com o prosseguimento utilizado. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou um pouquinho feio. De acordo com o prosseguimento utilizado, a pesquisa mais comum é a pesquisa bibliográfica, como eu já falei, né? Depois de identificarmos e delimitarmos o tema, vamos pesquisar tudo o que já foi falado sobre esse tema e, posteriormente, apoiaremos esse nosso trabalho com um estudo de caso, que se for, por exemplo, um TCC de logística, né? Aplicando ferramentas de gestão da qualidade, fluxograma e 5S dentro de um armazém. Eu posso fazer o estudo de caso real em um armazém de um dos integrantes do grupo, colocando essas ferramentas
para testar a efetividade das mesmas. Então, eu vou fazer a pesquisa bibliográfica para entender essas ferramentas, ver a aplicação delas em outros casos, isso até por meio de artigos científicos, e depois eu vou para o estudo de caso para testar a efetividade dessas ferramentas, certo? Agora falar um pouquinho sobre a formatação do trabalho, isso com base no manual de TCC do Centro Paula Souza. O trabalho tem que ser feito em papel A4, nossa querida folha de sulfite, com a fonte de escrita Arial, tamanho 12 para o texto. E em algumas partes, né, o tamanho menor com a fonte 10. Né? Eu vou explicar isso depois, quais os locais. Mas basicamente são nas citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e a legenda das ilustrações e tabelas. Temos que obedecer à configuração do espaçamento entre parágrafos, né? Quando eu vou escrevendo ali o texto, entre os parágrafos, eu tenho que ter um espaçamento de 0 pontos antes, 6 pontos depois e entre linhas de 1,5. As margens da nossa folha de sulfite, nossa folha 4, tem que ser de 3 centímetros à esquerda, na parte superior também, e de 2 centímetros à direita e na parte inferior. Isso porque o trabalho fica com uma cara de livro, né? E até para a impressão, para o encadernamento, o trabalho ficar certo. Então aqui ó, eu tenho essa configuração, ó, 3 centímetros na superior, 3 centímetros na esquerda, 2 centímetros na direita e 2 centímetros na inferior, certo? O trabalho tem que ter uma capa, que também é padronizada. Ó. Tudo isso está no manual do TCC do Centro Paula Souza, tá ok? Eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Mas ó, todas as partes ó, da capa, né, texto, tem um padrão de fonte, tamanho de letra, se vai em negrito ou não e o alinhamento, certo? Então, basicamente na capa, a fonte é Arial 14, né? Nome da instituição e nome da unidade, tudo em letra maiúscula. Nome do curso, apenas a primeira maiúscula. Nome dos autores, é o nome completo, sem abreviação, certo? Nome do autor completinho, bonitinho, com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, certo? Título do trabalho em letra maiúscula e se tiver um subtítulo, letra minúscula. Então, por exemplo, o nosso do modal ferroviário. O título, o modal ferroviário no estado de São Paulo. 2 pontos, aí o subtítulo, uma análise qualitativa do modal aplicado no estado. Beleza? Aqui, nome da cidade, certo? Com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. E o ano de desenvolvimento e publicação do trabalho. Folha de rosto, ó, também tem uma padronização, né? Nome dos autores completinhos, com o primeiro nome maiúsculo, igual na da capa. Título do trabalho, subtítulo, igual da capa. E eu tenho o textinho padronizado aqui, ó, que tem que ser igualzinho, né? Só o que vai mudar é ao curso técnico em logística, no caso aqui do meu curso, o nome do curso aqui, da ETEC, aqui o nome da ETEC, completinho também, orientado pelo professor Williams dos Santos Lúcio, aqui também o nome completinho, bonitinho, para obtenção do título de técnico em, aí o nome do curso novamente, logística, certo? Então, só serão alteradas aqui essas informações, ó. Nome do curso, nome da ETEC, nome do professor e nome do curso. Tudo padronizado, ó. Fonte Arial 11, alinhamento à direita, espaçamento simples, certo? Aqui, novamente, cidade e ano. Tudo isso está no manual, depois vocês podem dar uma pausa também aqui no vídeo e ler certinho. Temos a formatação do sumário, ó. Trabalho obrigatoriamente tem que ter o sumário, então o nome do sumário centralizado, seções primárias, ó, todas as letras maiúsculas, página,
Seções secundárias aqui, ó, por exemplo, a 3.1, apenas a primeira letra maiúscula. Então eu tenho as seções primárias com todas as letras maiúsculas e as seções secundárias com apenas a primeira letra maiúscula. E a seção de referência não é numerada, certo? Seções primárias, secundárias, terciárias, todas numeradas, referências não é numerada. E o sumário todo deve estar em negrito. Formatação da página, paginação. Nosso trabalho tem que ter a numeração das páginas. Só que isto só começa a ser contado a partir da folha de rosto, ou seja, a capa não conta para a numeração, e o trabalho só é numerado a partir da primeira folha de parte textual, ou seja, da introdução. Antes da introdução eu não tenho números, correto? Aqui está o modelinho. Ó. A partir da página de introdução, eu vou ter a numeração na parte superior direita, esse número com a fonte Arial 10, certo? Lembrar sempre da numeração progressiva, né? Como eu falei, eu tenho seções primárias, seções secundárias, até seções quinárias, né? Se o assunto for se desdobrando. Então aí a gente tem que avaliar se o que eu estou falando, se o novo tópico continua sendo sobre o mesmo assunto da seção primária, para ir fazendo esse desdobramento. Formatação de siglas no meu TCC. Vamos lá. A sigla, quando mencionada pela primeira vez, ó, ela deve ser indicada em parênteses, precedida do nome completo. Ou seja, quando eu for utilizar uma sigla pela primeira vez, por exemplo, o nome da nossa instituição aqui, utilizada como exemplo, eu tenho que ter ela precedida com o nome completinho, ó, certo? Depois eu posso utilizar apenas a sigla nas outras citações dela no texto. E com as letras iniciais maiúsculas, né? As letras que compõem a sigla, ó. Certo? Palavras estrangeiras. Quando eu for utilizar palavras estrangeiras no texto, no TCC, elas devem estar em itálico, exceto as palavras latinas como apud e o et al, né, que são utilizadas aí durante o texto como incitação de citação, citado por, e o et al como e outros, quando eu tenho mais de 3 autores a serem citados na mesma citação. E aqui as referências, né? As referências bibliográficas do meu TCC deve ser com uma seção onde a palavra referências será escrita toda em maiúscula e não é numerada. A palavra centralizada e lá nas referências devem estar todas as citações, né, que eu fiz. Isso padronizado com base no manual da ABNT, qual farei um novo vídeo aí futuramente. As referências bibliográficas devem ser aliadas à esquerda e deve-se utilizar um espaço simples entre uma referência e outra. E outra coisa importante é que a ordem das referências tem que ser alfabética, né? Em ordem alfabética. Dúvidas, peço que coloquem nos comentários para irmos sanando aí durante o processo. Aqui tem um modelinho, ó, de referências básico. E para quem gostou, curte, comente e compartilha. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Até mais. Tchau, tchau.